a aprovação pela Assembleia Legislativa da lei que ampliou o Fundo PP Empreendedor, o programa de microcrédito produtivo orientado está se expandindo para outros municípios do Rio. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre o impacto dessa modalidade de financiamento na vida dos micro e pequenos empreendedores. Vem com a gente! Foco recebe o presidente da Agência Estadual de Fomento, AGRIO, Domingos Vargas, e o diretor executivo do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, IETS, Manuel Tedim. Um bom empreendedor enxerga oportunidades em pequenos detalhes, no dia a dia, na volta do trabalho, em uma conversa com os amigos. Esse é o caso do Marcelo, que decidiu abrir o seu próprio bistrô dentro do Complexo do Alemão. E ele contou com o apoio do programa de microcrédito para investir no seu projeto. Vamos conhecer a história dele. O Bistrô Estação RR surgiu em 2012, em uma garagem no Complexo do Alemão. Foram 9 meses para colocar em prática o sonho de vender bebidas especiais. E o resultado foi tão positivo que agora o bistrô conta com uma nova filial em um shopping localizado na zona norte do Rio. Marcelo trabalhava em uma empresa de telecomunicação, uma área completamente diferente da que ele está agora. Um dia, ele foi até o centro do Rio prestar serviço para um restaurante que vende cervejas artesanais. A partir daí, Marcelo resolveu abrir o seu próprio bistrô. Tive essa ideia, meio que bebendo uma cerveja. A gente sabe que no Rio de Janeiro a gente tem maior dificuldade de ser atendido adequadamente. E eu tentei levar isso para a minha comunidade. Não só na inclusão social do que eu tinha provado e adorado, mas por fazer uma coisa legal. Foi quando eu chamei o meu sogro e falei com ele. Ele tinha um espaço, uma garagem, ele não tem carro, né? Que eu queria abrir um negócio. Ele me perguntou que tipo de negócio, eu falei, eu queria abrir um bistrô, uma cerveja gourmet, uma cerveja especial. Ele, mas quanto que é isso? Eu falei, pô, tem cerveja de 10, 15, 20, 200. Aí ele pirou, falou, pô, você é louco. Aqui em frente, cara, tem um trailer, vende um litrão por R$13,50. Eu falei que a minha ideia não é essa. A minha ideia é diferente. É uma cerveja de sabor, uma cerveja feita artesanal, uma cerveja importada. Muita gente foi contra, falou que eu era maluco, os amigos, parentes, falaram, pô, você é louco, cara, fazer um negócio desse lá, tá gastando dinheiro, o complexo só gosta de x-tudo e litrão. Eu falei, tá bom. Só que eles não sabiam que o cálculo que eu fiz muito rápido na cabeça. 400 mil pessoas no complexo, eu preciso de 1% que goste de uma cerveja diferente. Hoje, o bistrô fabrica sua própria marca de cerveja, a Complexo do Alemão Beer. A cerveja Complexo do Alemão, ela começou com uma brincadeira. A gente brincando de fazer cerveja, os amigos, fazendo uma cerveja básica, uma lager, que é o que todo mundo faz com kit de cerveja. Mas a grande ideia foi porque eu vendo 300 rótulos de cerveja do mundo todo, artesanal, junto com importada, e eu não tinha uma cerveja dali. Eu queria homenagear a minha comunidade por isso. O microcrédito da AGRIO mudou totalmente, né? Ela me deu uma coisa que eu não ia conseguir, peguei esse empréstimo para ampliar. Ampliei o negócio, botei coisas que eu não conseguiria botar sem o empréstimo, que é ar-condicionado, comprei mais mesa, botei toldo. Assim como Marcelo, vários empreendedores já podem contar histórias de sucesso e ajudados por esse microcrédito produtivo orientado. Qual a quantidade de pessoas e de negócios impactados com esse programa o PP Empreendedor? Nós já superamos os 10 mil empreendedores. Para que você tenha uma ideia do crescimento, né? Nós, em 2013, tínhamos 2 mil empreendedores. O primeiro prêmio, trabalhamos com esse universo. E 2 anos depois chegamos a 10 mil empreendedores e em todas as comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Tem sido um sucesso e é um programa que a gente trabalha com o empreendedorismo mesmo. Nós não financiamos o consumo e mesmo que o objeto do financiamento seja um pequeno financiamento, R$500, R$1.000,
A gente faz questão que o empreendedor apresente um plano mínimo de negócios para que ele seja orientado, para que o negócio possa chegar para ele de maneira com qualidade e que ele possa ir aos poucos crescendo no patamar de empréstimo. De forma sustentável. De forma sustentável. Como é que o microcrédito movimenta a economia? Bom, a gente está numa economia capitalista e no capitalismo você tem dois fatores de produção que são absolutamente essenciais, que é o capital e o trabalho. Sem capital você não consegue desenvolver nenhum negócio. Quando você oferece crédito num território que não tem acesso a ele, você dinamiza a economia desse território a partir da possibilidade da entrada de novos capitais nos negócios locais. Isso é de uma diferença fundamental. Sem capital não há desenvolvimento. No caso das UPPs, isso foi um fator fundamental. Essa expansão agora para outros municípios também significa a possibilidade de revitalizar a economia do Estado como um todo, né? Bom, então a gente tem que tomar cuidado com a dimensão, o número de tomadores desse negócio e o volume total de capital que está sendo investido. Nesse momento, com esse espraiamento, ainda o impacto no PIB estadual ainda é pequeno, mas para o território onde ele se encontra faz uma diferença enorme. E é aí que o microcrédito deve focar. A visão do microcrédito é sempre territorial. E é lá que ele faz toda a diferença. Uma nova injeção de capital na economia territorial, que e particularmente na UPP, que hoje enfrenta uma concorrência maior do mercado fora da favela, é absolutamente fundamental. Agora, quais são os maiores desafios dessa expansão das UPPs para o restante dos municípios? Concordo inteiramente com o Manuel com relação à preocupação, né, de você dosar o crescimento, né? Porque não se trata de derramar dinheiro, inclusive porque é um dinheiro público, tem que ser tratado com qualidade, com competência, com esmero mesmo pela coisa pública. O fato concreto é que o crédito ele só é bom quando ele é adequadamente planejado. E, portanto, a gente faz todo um programa junto com o SEBRAE, nós capacitamos os empregados do município. Precisa ser um empregado permanente do município, o município tem que ter lá um espaço adequado, né? E nós exigimos também que o empreendedor, de fato, seja um empreendedor. É muito comum nesse momento, inclusive, de crise, que às vezes a pessoa fica desempregada, né? E tem toda uma qualidade para empregado de uma empresa X ou Y, mas necessariamente ele não é um empreendedor, às vezes, né? Então a gente detecta o perfil de empreendedor, sugere o limite de crédito adequado, né? E as pessoas que estão orientando também o nosso empreendedor têm que ser pessoas qualificadas para ir aos poucos dosando quanto ele pode receber de crédito naquele momento e até modular o crédito para ele. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A linha de crédito da AGRIO vem possibilitando que muitos empreendedores mudem sua realidade de vida e da sua comunidade. A Joana, que tem uma escola no Conjunto Esperança, na Maré, foi premiada pela AGRIO na categoria Mulher Empreendedora. Vamos conhecê-la. Joana começou seu empreendimento no ano de 2000. Hoje, ela já está no segundo financiamento pela AGRIO. A partir daí, a demanda só aumentou. A creche e o centro educacional contam com cerca de 130 alunos. Já o número de funcionários passou de 2 para 15. O mesmo aconteceu com o faturamento, que cresceu 30%. Eu comecei de forma bem simples, com uma creche, num apartamento, após verificar que aquele lugar precisava muito de um trabalho dessa forma, né? Vi a dificuldade dos pais para trabalharem, deixarem os filhos, não tinham onde deixar os filhos, eram apenas 2 espaços, assim, de 49 metros quadrados, né? Ali eu dividia entre salas, secretaria, no pátio interno do prédio eu fazia recreação com as crianças, e na época eu tinha apenas uma pessoa que me ajudava, e a família também estava muito empenhada em tudo. Após esse empréstimo com a AGRIO, tudo fluiu. O número de crianças aumentou,
A demanda cresceu bastante e podemos oferecer outros trabalhos também. Na época tínhamos até aulas de capoeiras, pude investir em trabalhos com as crianças, mesmo fora da escola. Contratei mais professores, mais salas de aula e foi muito bom esse empréstimo com a GRI. A gente vê que são negócios diferentes. Um era uma cervejaria, uma escola, quer dizer, o tipo de empreendimento pode variar muito, né? Sem dúvida, nós temos todo tipo de empreendimento, desde de espaços de vestuário, a hostel, creches, com relação ao meio ambiente também, pequenos concertos, financiamos ferramentas, né, para o empreendedor. E isso está gerando um fluxo importante, não só dentro da comunidade, porque os nossos empreendedores hoje, em função da dinâmica do crédito e das possibilidades, eles atendem as pessoas da comunidade e também atendem pessoas nos bairros já constituídos. Então a gente vê um fluxo positivo, ou seja, as pessoas dos bairros já constituídos indo às comunidades, receber bons serviços, e as pessoas que moram na comunidade, que podem prestar bons serviços, irem aos bairros constituídos. Portanto, isso é muito bom para a economia do nosso estado. Agora, falando desse desafio da expansão para os demais municípios, quantos municípios já estão contactados pela GRI e já vão começar a ofertar esse tipo de crédito? Nós tivemos o cuidado de ir crescendo gradualmente. Primeiro começamos com 5 municípios, já estamos na ordem de 12 municípios hoje, municípios de portes diferentes, né? E sempre dizemos para o prefeito, olha, o microcrédito ele é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do município. A gente procura incentivar, por exemplo, alguns espaços, alguns galpões, por exemplo, que têm um arranjo produtivo já em fase de desenvolvimento ou já desenvolvido, consolidando algumas iniciativas, agora sempre com o cuidado de que a pessoa que está orientando e concedendo o crédito, que é feito na ponta, né, diretamente com o empreendedor. Depois, na GRI, a gente faz uma avaliação para liberar ou não, mas é importante que a pessoa conheça e que o prefeito dote o espaço de forma adequada, não só na questão das condições básicas, né, para receber o empreendedor, como também escolhendo um empregado da prefeitura que tenha perfil adequado para fazer um bom trabalho. E o SEBRAE ajuda muito, que a gente desenvolve também, em parceria com a GRI, a gente desenvolve o próprio empreendedor e o empregado que vai prestar esse serviço. É muito importante essa questão do treinamento, né, e da orientação. É absolutamente estratégico. Quer dizer, crédito é fundamental, mas sozinho não resolve o problema. E pode se tornar um problema também. Aliás, vira um problema quando a pessoa não sabe o que fazer com ele. O Domingos falou de algumas características que são absolutamente fundamentais. Não emprestar mais do que o empreendedor é capaz de utilizar naquele tempo e de uma maneira que ele aumente o fluxo de caixa para poder pagar o próprio empréstimo. Então, é fundamental não trabalhar numa distância maior do que o próprio braço. Ele tem que fazer isso de forma concatenada. Agora, como aproveitar melhor a tecnologia ou o instrumento ou o capital que está sendo investido ali? Exatamente com treinamento, com a melhoria da capacidade de gestão também daquele empreendedor. Então, essa parceria da GRI com o SEBRAE é absolutamente estratégica e sem ela não teria o sucesso que está tendo hoje. Isso é absolutamente certo. Quer dizer, e aqui eu não estou fazendo nenhuma, não estou jogando confete em ninguém, é assim que tem que ser feito e as melhores práticas no mundo inteiro sempre tem essa dobradinha entre uma instituição que faz o treinamento e a instituição de crédito. Nunca a mesma pessoa fazendo, nunca a instituição de crédito fazendo o treinamento junto com a sua atividade. E a gente está falando agora da entrada de um terceiro, que é a prefeitura, né? Quer dizer, também a possibilidade do executivo estar mais próximo. E é muito importante a prefeitura, porque a prefeitura sabe, né, da vocação do seu município. Porque o Estado, a gente se dedica bastante a entender os nichos de mercado, né, as vocações municipais. Mas quando a gente está mais próximo, né, aquele ditado antigo, né, que a gente aprendeu em casa, que o que engorda o boi é o olho do dono, né?
o prefeito, o secretário municipal de desenvolvimento, ele está ali vivenciando e ele consegue enxergar, inclusive, quem precisa ser primeiro ajudado, estabelecendo, inclusive, prioridades. Agora, em relação a metas, a gente conhece a AGRIO há bastante tempo e quem não conhece, vale a pena entrar lá no site, conhecer um pouquinho como funciona a agência, não é só o microcrédito produtivo orientado, mas são várias linhas que existem. Vocês trabalham com metas, né? É verdade, as nossas metas são bastante ambiciosas, né? Nós queremos, inclusive, ir ao encontro, né, de cada vez mais ser uma empresa cada vez mais necessária ao Rio de Janeiro, né? Nós somos o banco hoje do Estado, né? Temos crescido, nós atuamos hoje junto aos municípios, com financiamento direto aos municípios, da micro à grande empresa, na renda variável também, nas parcerias público-privado, nós temos uma unidade técnica que analisa as parcerias público-privado no âmbito do Estado, mas o microcrédito, nós estamos muito focados e ele vem crescendo de maneira significativa, mas nós queremos crescer. Temos recursos hoje suficientes para crescer. Isso é uma pergunta fundamental. Tem recursos? Temos recursos suficientes para crescer. Portanto, nós já atingimos no ano passado 10 mil empreendedores e queremos crescer esse ano no mínimo, estou dizendo no mínimo 50%. Eu só queria complementar, quer dizer, o microcrédito é um trabalho de proximidade. Se você não conhece bem o território, vai demorar muito mais tempo para dar certo. Então, essa parceria com o município pode ser, de fato, estratégico, inclusive para eleger os territórios mais adequados. Nem sempre os mais necessitados nessa percepção que a gente tem, é a área mais pobre e tal. Não, é a área que tem a capacidade de desenvolvimento. Claro que a gente está falando de empreendedores de baixa renda, pouco estruturados, sem acesso a crédito. Mas também a gente está falando de um círculo virtuoso. Exatamente. Então, você tem que investir o dinheiro nos empreendimentos que podem dar resultado. Então, essa parceria com a Prefeitura é importante. Agora, também é importante ficar muito claro, e isso é uma coisa que o agente crédito deixa muito claro nessa relação, que isso não é dinheiro a fundo perdido, isso não é dinheiro político, isso é trabalho sério. Isso é dos fatores essenciais e é uma das coisas que são... é um dos fatores mais claros na hora dessa relação do agente de crédito com o empreendedor. Que a gente vai detalhar mais um pouquinho no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A segunda edição do Prêmio Empreendedor 2015 apresentou os melhores do ano. Foram 5 categorias: Mulher Empreendedora, Negócio Sustentável, Jovem Empreendedor, Negócio Criativo e Negócio de Sucesso. Essas 2 últimas categorias foram ganhas pelo Marcelo, aquele personagem que a gente viu lá no primeiro bloco. R$ 82 mil em prêmios foi o que a Agência Estadual de Fomento distribuiu no evento Prêmio Empreendedor de 2015, que aconteceu no Teatro Municipal, beneficiando microempresários e prestigiando o trabalho deles. Foram mais de 2.500 inscritos, um total de 30 finalistas e 12 ganhadores em suas respectivas categorias. Quero destacar também que todos os nossos 30 finalistas devem se considerar vitoriosos nesse momento. Primeiro, trabalharam muito ao longo de todo este ano em seus empreendimentos. Segundo, passaram por um processo de análise de crédito e acompanhamento. Terceiro, empregaram os recursos obtidos de forma adequada. Cumpriram as suas obrigações, estando com os seus financiamentos rigorosamente em dia. E, por fim, não menos importante, passaram por um processo seletivo minucioso, concorrendo com mais de 2.500 inscritos. A ganhadora do prêmio na categoria Sustentabilidade, Severina de Farias, se emocionou ao falar do seu negócio e da importância para a sua comunidade. O Alemão é como se fosse qualquer uma outra cidade aqui do Rio de Janeiro. Quem faz o lugar são a gente, moradores de garra, de luta, que passa coisas positivas para o jovem. É isso aí que faz da força da gente, do lixo, do nada, de uma pedra, a gente tirar sustento para uma família. Está aí o meu exemplo e não vai parar por aí. Valeu a pena todo o esforço que eu tive
aquela de bola de gás cheia, acreditando no complexo, não esvaziou, continua cheia. Eu sei que há dificuldades, todos os distritos estão aqui, mas aqueles 2.500 também passaram dificuldade e a AGRIO foi lá e acreditou neles. Nós estamos liberando já mais de 10 mil microcréditos. Então, parabenizar os 10 mil empreendedores, as pessoas que retiraram crédito. Vocês são vencedores. E que essa política, né, ela se multiplique para a gente levar a paz. Qual a periodicidade desse prêmio? Vamos fazer anualmente. Então, a gente está fazendo um calendário anual. Sempre que no Teatro Municipal. Que não deixa de ser uma forma de atestar também a qualidade, o que tem de retorno para esses empreendedores. Né? Exato. A nossa intenção é ir crescendo gradualmente. Né? Eu acho que a gente conseguir chegar aí em 2018 com 20, 25 mil empreendedores, sendo assim uma fonte de crédito, né? Confiável para todos os empreendedores, isso faz toda a diferença. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele quer pegar um financiamento de maior valor, porque ele fica com receio, será que eu vou ter possibilidade de depois pegar uma segunda oportunidade? Nós estamos assegurando que sim, o nosso trabalho é sustentado, de modo gradual nós vamos crescendo e injetando recursos saudáveis na economia. Portanto, a nossa intenção é chegar ao final desse ano, de 2016, com no mínimo de crescimento de 50%, o que não é trivial, porque os estudos preliminares mostram que esse ano o crédito no Brasil vai crescer na ordem de 5% a 7%, se nós estivermos crescendo no Rio de Janeiro, no programa de microcrédito da AGRIO, com o apoio do governo estadual e da Assembleia Legislativa, crescendo 50%, vai ser muito positivo. Esse é o completo diferencial, né? A gente está falando exatamente de um quadro de crise econômica. E ouvir tantas histórias de empreendedores que estão tendo sucesso é muito importante, né? Dar uma injeção de algo positivo, de ares que podem vir, às vezes, com muito pouco, mas que faz muita diferença ali na ponta, né? O ponto de ser perene desse crédito estar disponível sempre é fundamental. Porque o crédito pode, se você dá o crédito hoje e não dá amanhã, você quebra o ciclo de desenvolvimento daquele empreendedor. Então, desde que aquele empreendedor esteja usando o crédito de fato, de forma correta e tendo resultado, é importante você conseguir seguir com ele a linha de crédito para ele. Inclusive, um dos problemas, e que para a AGRIO vai ser mais fácil do que para a maior parte das instituições, é que muitas vezes ele chega a um tamanho que não é mais de microcrédito. E aí ele tem problema de saltar de uma instituição que só trabalha com microcrédito para uma instituição que tem uma gama maior de produtos a oferecer. A AGRIO tem essa possibilidade porque ela trabalha também com créditos que vão além. Isso é uma vantagem pouco trivial, quer dizer... é muito raro você ver instituições financeiras de porte fazendo crédito produtivo, vamos deixar bem claro isso, crédito produtivo para empreendedor de baixa renda. Esse é um diferencial que a AGRIO pode fazer nos empreendimentos que vão ter sucesso e que de fato podem ultrapassar a barreira do microcrédito. E uma coisa interessante, né, do empreendedor que está pegando esse crédito, entender que ele devolver, quer dizer, ele pagar o que ele deve, ajuda os próximos. Não só ele que pode pegar um segundo crédito, mas também todo um caminho que vai ser feito a partir daí. E só para finalizar, porque a gente está numa casa legislativa, na TV Alerj, pensando assim, o que o legislativo pode fazer para contribuir, ainda mais nesse ano que é um ano de crise, é um ano que a gente está, quer dizer, que o Estado todo, como um todo, está revendo seus gastos e revendo todo o seu custeio. Eu quero, inclusive, registrar, né, durante o ano de 2015, nós aprovamos na Alerj, né, o FEMP, com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa e de todos os deputados. Nós tivemos uma aprovação muito rápida, né, o que está propiciando, a gente propiciou em 2015 ainda, no final do ano, a gente planejar e poder começar o ano de forma organizada, né. A gente não tem nenhuma dúvida de que quando a gente tem bons projetos, a gente apresenta à Assembleia Legislativa e tem todo o apoio.
O nosso desafio para este ano é continuar avançando o nosso projeto piloto, que agora não mais piloto, agora já um programa de crédito para os municípios. Vamos começar aos poucos, vendo os municípios que têm vocação e que estão priorizando isso, né? E certamente nós poderemos comemorar muito ainda nos próximos anos. Já tem que marcar de voltar aqui no final do ano para contar o que aconteceu. Será um prazer. Seria importante, a Assembleia tem um papel importante no sentido de colaborar em criar um ambiente de desenvolvimento desse negócio de baixa renda de forma mais consistente. Quer dizer, temos um monte de entraves legais e de infraestrutura legal que podem ser destravados para ajudar o desenvolvimento dos microempreendedores, que seria uma colaboração muito grande aos clientes da AG Rio. No que, por exemplo? A parte, por exemplo, de formalização, de legalização. Claro que a gente tem que ter um cuidado gigantesco com a questão, por exemplo, de bombeiros, tá? Só que as leis têm que ser adaptadas às realidades, sempre preservando a segurança, mas adaptadas às realidades de cada local. Então, você olhar de forma mais ampla para a legislação e procurar destravar a burocracia onde é possível, mantendo a qualidade e o controle, é fundamental. Isso é uma pauta bastante forte, bastante grande para a LERJ, que eu acho que tem que ser enfrentada. Para o empreendedor que está fora desses municípios em que esse programa está sendo implantado nesse ano, como é que ele faz para poder ter acesso e poder, enfim, se beneficiar disso? Há duas formas, basicamente. A primeira é ficar atento que nós vamos estar participando de vários eventos nos municípios, inclusive com as nossas unidades móveis. O segundo ponto é verificar, junto à Prefeitura, se a Prefeitura dispõe já de um espaço do empreendedorismo e em articulação com a AG Rio. E a terceira oportunidade é o nosso próprio site, né? Ele pode acessar e agendar uma visita à AG Rio. O endereço está aqui embaixo e é só você aproveitar essa oportunidade. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Domingos. Obrigada, Manuel. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfocorj@gmail.com. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.